Você já ouviu falar da difusão? Bom, para compreender o processo de difusão, ele nos permite explicar desde fenômenos biológicos, como o transporte de gases nos tecidos e a respiração celular, até situações do nosso cotidiano, como o espalhamento do cheiro de um perfume no ambiente. Portanto, nesse vídeo, nosso objetivo é elucidar essa temática, utilizando conceitos biológicos e físicos. Mas o que é difusão? E por que ela importa? A difusão é um movimento espontâneo de partículas de uma região de maior concentração para outra de menor concentração, até que se atinja o equilíbrio. Ela também é um tipo de transporte passivo, ou seja, não há gasto de energia. E além disso, é importante ressaltar sua importância biológica, já que a difusão é essencial para o transporte de gases nos tecidos e para o processo de respiração celular, além de permitir a passagem, ou seja, a entrada ou saída de substâncias e resíduos nas células. E também está presente na regulação osmótica e sinalização celular. Esse processo de difusão é explicado pela teoria cinética molecular, segundo a qual as partículas estão em constante movimento aleatório. O que interfere na velocidade da difusão? Esse processo pode ser influenciado por alguns fatores, como o gradiente de concentração, ou seja, quanto maior for a diferença entre as concentrações, mais rápido será o transporte. A temperatura, quanto maior a temperatura, maior a energia cinética e, portanto, mais rápido o transporte. A natureza da substância, como o tamanho e a massa molecular, a polaridade das substâncias, quanto menores as partículas e menos polares, mais rápido vai ser o transporte. A permeabilidade da membrana e entre outros fatores. Mas como a difusão pode ser calculada? Existem leis que descrevem como ocorre a difusão de partículas, como a lei de Fick. A primeira lei de Fick diz que o fluxo de difusão é proporcional ao gradiente, e essa é a fórmula. J, que é igual a fluxo de difusão, é igual a menos D, que é o coeficiente de difusão, vezes dC dividido por dx, que é o gradiente de concentração. E o sinal negativo indica que a difusão ocorre do meio mais concentrado para o menos concentrado. Portanto, a gente pode afirmar que quanto maior o gradiente de concentração, dC dividido por dx, maior o fluxo de difusão, que é o J. E também o coeficiente de difusão influencia diretamente o fluxo de difusão. Por isso, gases se difundem muito mais rapidamente do que sólidos. A segunda lei de Fick prevê como a concentração muda com o tempo, e sua fórmula é a taxa de variação da concentração em relação ao tempo igual à taxa de variação da posição vezes o coeficiente da concentração vezes o gradiente da concentração. Essa equação descreve como a concentração muda ao longo do tempo em resposta às diferenças na concentração e a capacidade da substância de se difundir no meio. Bom, agora a gente vai falar propriamente dito de difusão. Existem dois tipos, a difusão simples e a facilitada. A gente vai começar pela simples, que é um tipo de transporte passivo em que as moléculas atravessam livremente a membrana plasmática, sem ajuda de proteínas, ou seja, sem canais e nem transportadores. E também não tem gasto de energia. E assim como citado anteriormente, o movimento sempre ocorre na difusão do local de maior concentração para o de menor concentração até atingir o equilíbrio. Por ser um tipo de difusão que ocorre de forma natural, ou seja, sem a ajuda de outros mecanismos para que ela aconteça plenamente, ela é limitada a substâncias que conseguem atravessar a bicamada lipídica da membrana celular naturalmente, ou seja, moléculas pequenas e sem cargas. Nessa animação, a gente consegue observar algumas coisas, como por exemplo, na nossa esquerda está o meio mais concentrado e o meio extracelular, enquanto na nossa direita está o meio menos concentrado e o meio intracelular. E justamente o que divide esses dois lados é a membrana plasmática.
Outra coisa que a gente consegue observar é que as substâncias do meio mais concentrado atravessam a membrana plasmática pela difusão simples até chegar ao meio menos concentrado, assim atingindo o equilíbrio dos dois lados. Agora a gente vai apresentar dois exemplos do nosso cotidiano. O primeiro é a respiração. Nos alvéolos, o oxigênio passa para os capilares sanguíneos por difusão. Ou seja, nesse caso, o oxigênio são as nossas moléculas e os alvéolos é o nosso meio mais concentrado, enquanto o sangue é nosso meio menos concentrado. Então, para atingir o equilíbrio, o oxigênio passa dos alvéolos até chegar no nosso sangue. O segundo exemplo é quando a gente usa o perfume. Quando a gente borrifa ele, as moléculas voláteis são liberadas com alta concentração do frasco e elas espalham pelo ambiente, sendo transportadas por onde há menos concentração da molécula desse perfume. Agora a gente vai falar da difusão facilitada. E assim como a difusão simples, ela também é um tipo de transporte passivo, ou seja, também ocorre a favor do gradiente de concentração, com o soluto partindo do meio mais concentrado em direção ao meio menos concentrado, sem gasto de energia. Porém, necessita de uma proteína transportadora para que ocorra essa passagem, no qual essa proteína tem que apresentar um sítio de ligação específico para o soluto que vai transportar. Nesse processo, inicia-se uma série de modificações na proteína, levando à liberação da molécula transportadora para o outro lado da membrana. Essas proteínas transportadoras permitem que não ocorra o contato entre o interior hidrofóbico da membrana plasmática e o soluto. Assim, é através da difusão facilitada que moléculas polares e carregadas atravessam a membrana celular. Porém, dependendo do tipo de substância transportada, ocorre uma diferenciação no processo, já que nas moléculas carregadas, os canais proteicos formam poros na membrana, permitindo que as partículas de tamanho e cargas adequadas a atravessem. Quanto às demais substâncias sem cargas, o transporte é realizado por proteínas carreadoras, seguindo o processo indicado anteriormente com modificações na proteína e liberação da molécula. Agora a gente vai ver como de fato funciona a difusão facilitada em ilustrações. Em cima a gente consegue observar que é o meio mais concentrado, ou seja, é onde tem mais substâncias, e embaixo o meio menos concentrado. No meio, a gente tem a nossa membrana plasmática, e em azul é a proteína transportadora. Devido à diferença de concentração, as substâncias vão passar do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até atingir o equilíbrio. Para isso, eles vão utilizar a proteína transportadora. Primeiro, uma substância vai entrar na proteína e se ligar ao sítio de ligação específico para esse tipo de substância. Depois, a proteína vai se fechar para o lado mais concentrado e depois se abrir para o lado menos concentrado, liberando essa substância.